Como dito e como prometido, vamos ler alguns versículos da história que disse aqui há pouco para vocês. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo de número 8. Primeiro Reis 17, verso 8. Meu amigo Bispo Júlio, pastora Érica, que alegria servi-los, que bom estar com vocês. Obrigado mais uma vez por esse espaço aberto que tanto enche meu coração de alegria. Deus seja louvado pela vida de vocês, por seus filhos, por sua nora, por todo o bem que vocês fazem à nossa casa. Muito obrigado, muito obrigado. Estou acompanhado hoje aqui do pastor Cristiano, mais uma vez, né? Ele não tem outra saída agora. Quando eu venho aqui, ele é meu Uber luxo. Está acompanhado da Dani, esposa dele, e eu quero bendizer a Deus por esse encontro feliz entre amigos esta noite aqui. Capítulo 17, verso 8. Está escrito: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por muitos dias. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? O profeta Elias liberou uma palavra que não choveria em Israel, senão quando ele liberasse uma nova palavra. E quando ele fez isso, obviamente desencadearam-se alguns eventos e efeitos bastante complicados, porque quando a palavra começou a se cumprir, quem é que vai ficar simpático a um profeta que lança uma palavra dessa? E o Senhor olhou para ele e disse: Elias, agora você vai se esconder. Vou te dar um endereço. Se esconde lá no Ribeiro de Querite. Ele foi para lá, ficou lá escondido. Aí a Bíblia diz que a rotina dele era mais ou menos assim. Ele tomava a água do ribeiro e um corvo trazia para ele pão e carne. É isso mesmo que você ouviu. Um corvo trazia para o profeta pão e carne todo dia. Aí houve um dia que a água do ribeiro secou, porque não estava chovendo. Quando a água do ribeiro secou, a palavra do Senhor veio a ele e falou assim: Elias, levanta. Agora você vai a uma cidade chamada Sarepta. Ela é de Sidom, essa cidade. Você vai lá, e quando você chegar lá, você vai encontrar uma viúva que já tem uma palavra para sustentar você. E Elias foi. E quando ele chegou lá, sucederam-se todas essas coisas que nós lemos juntos aqui. A primeira questão que tanto me impacta nesse texto, nessa história, é que Deus foi muito claro e muito específico quando ele disse para Elias onde Elias deveria ir. O Senhor poderia ter parado em Sarepta. O Senhor poderia ter dito: vai a Sarepta. Bastava. Porque nós não estamos falando de um lugar que está muito longe. Um mundo que era, eu nem sei dizer quantas vezes menor do que é hoje, para você conhecer uma cidade na região, não é nada complicado. Deus poderia ter parado nesse ponto. Deus poderia ter dito: vai a Sarepta. Por exemplo,
para as cidades vizinhas a Suzano, teria alguma necessidade que alguém dissesse, vai a Suzano, que pertence ao estado de São Paulo. Parece ter alguma necessidade, sim ou não? Sim ou não? Quem ainda está aí, diga amém? Sim ou não? Senão, por uma razão. Porque Deus está fazendo questão de ressaltar em que lugar está Sarepta. Sarepta pertence a Sidom, Sarepta que é de Sidom. O Senhor está dando um detalhe para Elias que é muito importante para ele, mas não é só para ele, é importante para mim também, para você também. Para entendermos uma coisa sobre Deus, para entendermos uma coisa sobre a vida. Porque a essas alturas Elias tinha uma arqui-inimiga. Alguém pode me dizer o nome dela? Qual é o nome dela? Qual é o nome da arqui-inimiga de Elias? Jezabel. Não por nenhuma especulação, mas pela inscrição clara do texto bíblico, a Bíblia diz para nós que Jezabel era sidônia. Ou seja, Jezabel era de Sidom. Então perceba que Jezabel veio do mesmo país que o Senhor está mandando Elias ir. Na verdade, Jezabel e a viúva de Sarepta são do mesmo país. E o Senhor está dizendo para Elias, sabe de onde veio sua arqui-inimiga? Sabe a terra ou de onde saiu a pessoa que mais vai te dar trabalho? Então, nesse mesmo lugar, eu levantei uma auxiliadora para você. O que eu quero que você entenda na noite desse dia é que Deus tem os seus em todos os lugares. Eu queria que você acordasse alguém do seu lado e diga, Deus tem gente dele em todos os lugares. E eu vim dar uma notícia, você vai ficar surpreso quando você souber que de lugares onde saíram arqui-inimigos, Deus levantará grandes ajudadores. De lugares aonde saíram perseguidores, Deus erguerá auxiliadores, porque Deus tem gente dele em todo canto deste mundo, e quem acredita nisso, diga amém, por favor. Isso é importante. Elias vai a Sarepta, que é de Sidom, no mesmo lugar de onde veio uma mulher terrível. Vou levantar uma mulher piedosa, porque eu tenho gente boa em todo lugar. E aí o profeta se levantou e foi. E de repente o profeta vai encontrar-se com a viúva de Sarepta. Abre só um pouquinho o monitor aqui para mim do púlpito, por favor. O profeta vai encontrar-se com a viúva de Sarepta. Mas a Bíblia, que eu amo porque ela não apresenta detalhes por razões quaisquer, mas sempre por razões muito objetivas. A Bíblia vai falar exatamente onde se deu esse encontro. A Bíblia diz que eles se encontraram à porta da cidade. Quando Elias chegou à porta da cidade, a viúva de Sarepta, a viúva que iria sustentá-lo, estava apanhando lenha. Aonde? Na porta da cidade. É interessante pensar como esse lugar parecia de fato estar biblicamente relacionado a encontros entre viúvas e mudanças de história. Porque a viúva de Naim encontrou-se com Jesus também na porta da cidade de Naim. Mas o mais interessante e importante é você entender que isso não é um encontro entre pessoas. Não, isso foi um encontro entre portas. Porque se eu e você pararmos para pensar, quem foi Elias para a viúva de Sarepta, senão uma porta para ela? E quem foi a viúva de Sarepta para Elias, senão uma porta para ele? E aonde os dois que foram portas se encontraram? Numa porta, porque portas sempre vão se atrair. Então me escute, queira ser porta de Deus para alguém, e Deus abrirá uma porta para você. Portas sempre se atraem. Aponta o dedo para umas 5 pessoas, diga para ele, portas se atraem. Se você quer ser embaraço, não será atraído por uma porta. Se você for impedimento, não será atraído a uma porta. Mas portas atraem portas e se encontram em portas. Há um encontro entre 3 portas aqui neste capítulo. E eu profetizo que se você se abrir para deixar Deus usar você como porta para alguém, Deus promoverá um encontro entre portas. Oh, glória ao Cordeiro de Deus para sempre. Portas se atraem. Elias uma porta para a viúva uma porta para ele. Os dois se encontram quando? Melhor, onde? Numa porta. O encontro entre as portas, porque as portas se atraem.
Pastor Eduardo, o que fazia a viúva? Está claro no texto. Ela tinha uma missão quando saiu de casa. Ah, já sei, pastor. Ela foi procurar uma porta. Não, ela foi procurar lenha. Pastor Eduardo, a missão da viúva foi procurar uma porta. Ela saiu e disse, ô Senhor, hoje eu vou procurar uma porta. Não, ela saiu para procurar lenha. Vamos lá, ela saiu para procurar porta ou lenha? Quando ela achou a lenha levou ela também para uma. Então deixa eu dar um conselho para você. Para de procurar porta e começa a procurar lenha. Porque quem procura lenha acaba achando porta. Os pentecostais já chegaram ou só ouvem domingo? Então vou tentar de novo. Pare de procurar portas e comece a procurar lenha. Porque quem está mais preocupado com o fogo do que com a porta, acha a porta quando procurar o fogo. Eu vou tentar pregar para o pessoal da galeria. Quem estiver mais preocupado em manter o fogo do que em abrir uma porta, vai achar a porta perto do fogo. Eu quero louvar a Deus, porque eu sei que tem gente que não saiu de casa hoje atrás de porta. Tem gente que saiu de casa hoje atrás de lenha. Você saiu aqui para manter o fogo aceso. Você veio até aqui porque tua alma clamava por algo. Você veio até aqui hoje porque está quente na cidade, mas teu espírito está gélido. Mas por você ter vindo buscar lenha, o Senhor te abrirá uma porta. Aí quando ele bateu o olho nela, ele a chamou. Eu não sei do que ele a chamou. Não sei se Deus revelou para ele o nome dela. Não sei se ele disse, minha senhora. Eu sei que antes de qualquer coisa, a Bíblia diz assim, que ele a chamou. Quando ele a chama, a Bíblia diz que ele então dirige-se a ela com essas palavras. Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água. Tem um pedido aí, gente. Tem ou não tem? Pastor, eu fico super feliz quando me pedem algo. Ótimo. Pastor, eu não gosto que me peçam nada. Preocupante essa situação, mas tudo bem. A única coisa que eu quero que você entenda é que eu não sei como você foi abordado, como você tem sido abordado. Talvez você tenha se traumatizado com os pedidos feitos a você, pela forma com a qual eles foram feitos. Talvez você percebeu pouca gentileza, pouco amor, pouco carinho. Talvez você percebeu frieza nas últimas solicitações que as pessoas fizeram a você. E talvez exatamente por isso você entra num ambiente como esse, e seja no momento de oferta, seja em qualquer outro momento dos muitos, já estou te avisando, dos muitos, onde um crente é requerido acerca de alguma coisa, porque isso faz parte da dinâmica do Evangelho, Deus nos pedir alguma coisa, nosso pastor nos pedir alguma coisa, a igreja que somos membros nos pedir alguma coisa, isso é parte da dinâmica do Evangelho. E talvez alguém ainda esteja tendo dificuldades de lidar com isso até hoje, justamente em função dessa sombra que você ainda não conseguiu se desvencilhar, da forma como as pessoas pediram e o que pediram a você até hoje. Mas eu quero te mostrar que houve um pedido, é inegável. Houve um requerimento, é inegável. Houve uma solicitação, é inegável. Já vou te adiantar, não foi das coisas mais fáceis de se fazer, não foi uma tarefa das mais fáceis de se cumprir. Mas o que eu quero te mostrar é que antes do pedido teve outra coisa. Pergunte qual? O chamado. Porque Elias não pediu nada antes de chamá-la. Ele não chegou e disse, dá-me, peço-te. Ele chegou e chamou-a. Depois do chamado vem o pedido, e nunca o pedido antes do chamado. O que você tem que entender sobre Deus é que Ele não pede nada a quem primeiro Ele não tenha. Eu não sei quais experiências você teve. Eu não sei quais sombras ainda estão te perturbando e prejudicando a sua relação com o pedido de Deus, o pedido da igreja, o pedido do líder. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Nunca Deus pedirá coisa alguma a alguém
que ele não primeiramente tenha chamado. O chamado precede o pedido, e só é pedido a alguém que primeiramente foi chamado. Primeiro a sua atenção, primeiro é você cativado, primeiro é você olhando para ele, primeiro é a sua atenção despertada, primeiro é você se apresentando diante de Deus, primeiro é você se apresentando diante da obra, depois vem os pedidos. Eu quero que você desmistifique isso. A tua mente não vai ser alvo das ciladas e das mentiras do inimigo. Essa não é uma casa onde abundam os pedidos. Esta casa abunda o chamado, e depois e só depois vem os pedidos. Pastor, me pediram algo. Parabéns. Se te pediram, é porque primeiro tu foste chamado. Canto e celebre é fácil. Chamou. E depois de chamar, ele vai olhar para ela e vai dizer: traze-me, peço-te. Repete comigo, vamos exercitar o bom português. Olha que coisa linda, diga: traze-me, peço-te. Olha aí que coisa linda, hein? Vamos de novo, diga: traze-me, peço-te. O Senhor tinha dito para Elias assim, ó: vai a Sarepta que é de Sidom, porque eu ordenei a uma viúva que te sustente. O Senhor disse para Elias assim, ó, para Elias assim: eu dei para ela uma, vamos lá, eu dei para ela uma, mas Elias não deu uma ordem, Elias fez um P. Deus ordena, você entende qual é a sua posição? Não vem achando que você é Deus não, fião. Ele ordenou, você pede. Não, mas já está debaixo de ordem. Sim, mas pede. Não, mas o Senhor disse que já está resolvido. Mas seja gentil. Mas o Senhor disse que a porta já está aberta, mas sabe entrar e sabe sair. Às vezes nós não entendemos que essa dinâmica, esse exercício de ordenança, ele cabe a Deus. Porque é Deus que não precisa explicar. É Deus, não, Deus é Deus. Agora, quando Ele nos envolve, mesmo numa situação onde Ele já deu seus decretos, ainda assim a gente age com cordialidade e gentileza. Pastor, por quê? Porque não era uma refeição, era uma relação. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Já cheguei. O senhor não disse assim para Elias: você vai comer uma vez. O Senhor disse: ela vai te sustentar. Então Elias entrou sabendo que ele não ia fazer uma refeição, ele ia construir uma relação. Sabe por que tem gente que só consegue fazer uma refeição? Porque não sabe construir uma relação. Chega com o pé na porta da viúva. Ah, porque eu sou vaso, eu sou profeta. Ah, porque já está tudo debaixo de ordem, porque o Senhor... Aí chega com o pé na porta da viúva. Vai fazer uma refeição. Existem pessoas que serviram você uma vez e eram para estar te servindo até hoje. Você que não soube entrar e sair. Não, essa é a hora que o silêncio impera, reina. Existem pessoas que poderiam estar na tua vida até hoje. Você andou até dizendo que foi Deus que levou. Foi não, foi tu que expulsou mesmo, porque tu é ruim. Porque você, na ânsia de ser muito vaso, muito profeta, você serviu-se de uma pessoa, mas não entendeu que o que Deus queria não é que você se servisse do que ela tinha. O que Deus queria é que você estabelecesse uma relação com ela, uma relação com pessoas, com famílias, com casas, com igrejas, com instituições, porque o que Deus quer para nós não é pegar e sair, pegar e sumir, não. O corvo ia todo dia, deixava pão, água e ia embora, mas com a viúva, Elias residiu dentro da casa dela. Saiba diferenciar corvos de pessoas, construa relações e sua vida será melhor do que meras refeições. Então ele sabia que ele estava indo construir uma relação e não uma refeição, porque o Senhor disse para ele: ela vai te sustentar. Não é só no primeiro dia não. Então não chega no primeiro dia todo assim afoito, não, construa uma relação. Você vai ficar na casa dela um tempinho, então chega lá dizendo assim: peço-te. Aí ele diz para ela assim, quem está aí, diga amém. Aí ele diz para ela assim: traze-me, peço-te. O quê? Numa vasilha, um pouco de água. Diga comigo, numa vasilha, um pouco de água. Daqui a pouquinho Elias vai dizer assim: traga também um pouco de pão na tua mão. Eu acho fantástico perceber que Elias foi específico. Ele disse assim: o pão na mão e a água na vasilha. Vamos de novo, o pão na e a água na... Mas já que eu vou usar a mão, não posso trazer a água na mão também? Não, porque nem tudo você carrega na mão.
Às vezes a gente está perdendo algumas coisas entre os dedos, porque não era para tentar segurar com a mão. Água não se transporta com a mão. Água se põe numa vasilha. Pastor, ficou legal, ficou assim meio filosófico, mas aonde eu entro nisso? Agora, tem coisa que você perdeu, porque quis exercer um tipo de domínio que não devia. Existem coisas que escorregaram entre os teus dedos, porque nunca era para você ter carregado na mão, era para você ter usado o auxílio da vasilha. Quantas vezes recursos importantes e preciosos escapam entre os dedos por uma só razão? Pergunte qual? Porque a gente não deveria ter tentado controlá-los com a nossa mão. A gente deveria ter perguntado para Deus aonde estão as vasilhas. Aonde está o jeito, aonde está o auxílio, aonde está a forma que eu tenho de reter e não perder. Mas a gente quer pôr a mão em tudo, quer controlar tudo, quer carregar tudo e acaba perdendo um monte de coisa. Tem gente que sai de casa com água na mão e quando chega no lugar não tem mais nada. Era só ter posto na vasilha, mas a gente não quer ajuda, a gente quer segurar, a gente não quer delegar, a gente quer controlar tudo, a gente não quer pedir ajuda para ninguém, a gente quer controlar tudo, a gente não quer pedir oração, a gente quer controlar tudo, a gente não quer fazer gabinete. A gente quer segurar tudo na mão. E o Senhor me trouxe para dizer, não, tem pão que tu segura com a mão, mas tem água que para tu não perder, tu tem que pedir ajuda. Eu quero profetizar que você nunca mais vai ver coisas importantes escorregando entre os seus dedos. 5 pessoas levantaram a mão. Eu quero profetizar que você nunca mais vai ver coisas importantes escorregando pelos seus dedos. Pega a mão do seu vizinho, aproveita que ele está de mão levantada, pega a mão dele e diga, você não vai perder coisas importantes escorregando pelos seus dedos, porque você vai pedir ajuda, e Deus vai mandar vasilha, Deus vai mandar gente, Deus vai mandar conselho, Deus vai mandar palavra. Você não vai mais perder coisas preciosas. Pastor Eduardo, eu não recebo essa palavra. Por que não? Porque você está me colocando na posição de incompetente. Não estou. Tanto não estou que o pão você carrega com a mão. Olha o que o Senhor está dizendo. Tem coisas que você pode carregar com a mão. Que você tem força, habilidade, condição. Não é um desprezo da sua habilidade. Não é desmerecer você. É só você entender que cada coisa é uma coisa. Água, pede ajuda para carregar. Pão, segura na mão. Vai ter coisas que você vai sentir-se seguro para transportar. Outras, se você sentir que vai perder, não espera começar a escorregar não. Pede logo ajuda. Quem está aí, diga alguma coisa, por favor. Você vai me trazer numa vasilha um pouco de água que eu beba. Aí ela disse assim, tá bom. Aí o texto diz desse jeito, ó, se você for embora, volte agora. Indo ela, verbo no gerúndio, né? Tá acontecendo naquele momento. Ela está indo. Enquanto ela está indo, o profeta diz assim, ei! Traz também na tua mão um pão para mim. Quando ela estava no franco cumprimento da ordem 1, veio a ordem. Quando ela estava indo para cumprir o item 1, veio o item. Tem uma palavra usada por Elias que eu gosto, mas ela me assusta. Qual? Também. Porque a água é fácil. O primeiro pedido de Deus para você foi relativamente fácil. Difícil é quando Deus diz, traz também. Faz também. Nega também. Renuncia também. Entrega também, vai também, devolve também, quando a lista é acrescida. Quando eu pensei que tudo terminaria num item só, mas descobri que Deus tinha planos de acrescer itens à lista. É o também que faz muita gente ir embora. É o também que faz gente abandonar a fé. É o também que faz gente apresentar queixa. É o também que fez com que gente que já esteve aqui na semana passada não esteja aqui hoje. Porque água, tudo bem, mas também, aí não. Aí é demais. Não é demais não. O bolo não é demais. O que Deus está pedindo não é demais. Todo também de Deus não é impossível de se cumprir. Se Ele pôs um também, é porque Ele sabe que você também tem, também pode, também consegue. Aleluia!
lado único da moeda que você está enxergando. Deus me pediu também. Vou virar a moeda para você ver o outro lado. Deus enxerga que você pode. Lado único da moeda. Deus quer que eu entregue também. Outro lado. Ele sabe que você tem. Se tem um também no pedido, é porque tem um também na capacidade. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Os requerimentos de Deus não são para te constranger nem para te envergonhar. É só para você descobrir que era capaz de entregar mais do que imaginava. Nunca mais a partir dessa noite o também do pedido de Deus vai te assustar. Quando Ele disser também, você vai entender que Ele está dizendo: você também tem, você também pode, você também consegue. Oh, aleluia! Quantos podem bem dizer ao nome dEle nesta noite com palmas, com júbilo, com gritos? Glória a Deus! Ela olhou, falou assim: ó, vive o Senhor teu Deus, que eu estou vendo que você é crente, né? Vive o Senhor teu Deus, que eu só tenho um pouco de farinha numa panela. E um pouquinho de azeite numa botija. Isso você está vendo? Eu vim aqui pegar 2 cavacos. Cavaco é lenha. Cavaco é pedaço de madeira. Ela disse assim: ó, vim aqui pegar 2 cavacos. Meu plano é simples. Eu não tenho muito o que planejar. Eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho. Para que, agora eu chamo a sua atenção, comamos, repete comigo, comamos e morramos. Quando você come uma coisa e morre logo depois, é porque essa coisa está envenenada. É uma boa palavra, mas o estragado também serve. Mas vamos ficar com envenenada. Vamos de novo. Quando você come uma coisa e logo após morre, é porque essa coisa está... Vamos de novo. Se você come uma coisa e logo após morre, é porque essa coisa está... Uma pergunta: a farinha ou o azeite estavam envenenados? Estavam envenenados? Então por que ela presume que vai morrer logo após comer, se a comida não está envenenada? Mas tem um veneno aí. Tem um veneno. Só existirá morte porque existe um veneno. Mas o veneno não está na comida. O veneno está em outro lugar. O grande problema que traz a morte para perto na perspectiva da viúva de Sarepta não é o que ela ia comer, é porque ela não tem depois. Como ela enxerga aquele bolo como a última refeição, logo, depois disso só pode virar a... Então, qual é o grande veneno da vida da mulher, da viúva de Sarepta? Está na comida? Não. Está no fato de não haver depois. Você precisa de um depois para viver. Sabe que algumas pessoas estão morrendo porque elas não têm depois. Elas não sabem o que vai acontecer depois da refeição. Esse culto está bom, sim ou não? Sim ou não? Agora olha para o seu vizinho e diga: você tem que ter um depois. Você tem que ter um lugar para ir quando sair daqui. Você tem que ter um altar para erigir, para levantar quando você sair daqui. Por melhor que a refeição seja, ela pode ser insuficiente se for a última. Por melhor que um culto seja, pelo amor de Deus, sempre tenha um depois. Quando você sentir-se vazio e não souber a próxima página, o próximo passo, o próximo degrau, o próximo dia, corra e comece a buscar de Deus esperança quanto ao teu futuro. Gente está morrendo agora, não é porque comeu comida envenenada, é porque não tinha nada depois disso. Tem que ter um depois. Depois desse sonho tem que ter outro. Depois de você subir esse degrau, tem que ter mais um. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e depois brilhando, e depois brilhando. Tem que ter um depois. O que alimenta a chama é um depois. O que te faz acordar de manhã é um depois. O que bota um sorriso no teu rosto é um depois. Eu vim de Deus profetizar uma palavra. Essa refeição tá boa, mas espera, porque vem mais depois. Glória a Deus. Esses dias uma pessoa
Um pastor, eu não lembro quem, colocou um vídeo e na legenda estava assim: essas imagens são de uma suicida uma semana antes do seu suicídio. Eu não sei se alguém viu isso. Uma moça alegre, parece que estava numa cozinha, brincando com os ingredientes, jogando umas coisas para o alto. Estava muito bom, mas não tinha depois. Por que tem gente acabando com a própria vida? Porque é tomado de um vazio, de uma desesperança. A falta de um depois mata. A falta de um depois destrói. É por isso que você não vai sair daqui tendo nesse culto o fim. Quando esse culto terminar, você vai olhar para si mesmo e dizer assim: agora que vem o depois. Que vem a próxima visita de Deus, que vem a próxima palavra, que vem o próximo louvor, que vem o próximo gozo, que vem o próximo regozijo. Quantos estão prontos para o que vai vir depois dessa reunião? Digam graças a Deus! Vive o Senhor teu Deus, que o meu plano é esse. Essa é a minha ideia, é isso que vai acontecer. E de repente, ela vai dizer assim: veja, até então, preste atenção, não demoro muito. Até então, preste atenção, a conversa estava entre Elias e a viúva, entre Elias e a... Quando o Senhor falou com ele, ele disse: eu vou dar ordem a uma, mais alguém é citado por Deus? Deus falou alguma coisa sobre a família dela? Deus falou se ela tinha filho? Deus falou alguma coisa sobre isso? Ali naquele momento, quem é que estava? Elias e a... Tinha mais alguém? Mas de repente ela trouxe alguém para a conversa. Ela olhou para Elias e disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho. Eu tenho isso aí, vou fazer uma comida para mim e para o meu. Para mim e para o meu. Esse menino estava na conversa? Ele estava na palavra de Deus? Ele estava na cena? Mas ela trouxe ele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui, olha para mim. Por que ela trouxe ele? Ela trouxe ele como uma justificativa para não atender o que Deus estava pedindo. Você não prestou atenção? Ela disse assim: o que eu tenho aqui é para comer eu e o meu. O que ela está dizendo para Elias? Se eu der para o senhor, vai faltar para o meu? Então, em suma é o seguinte: eu não posso fazer o que Deus está me pedindo, senão eu vou prejudicar a minha. Você trouxe a tua família para a conversa com uma justificativa para não cumprir o que Deus te mandou. Só que o que Deus mandou eu te dizer é que você não está conseguindo cuidar dela sozinho. Tanto é que a tua expectativa é logo depois dessa refeição morrerem vocês dois. Então você pensou que ia me sensibilizar a não querer mais te pedir o que eu estava te pedindo, falando do seu casamento ruim, do seu filho rebelde. Só que você não sabia que eu não entrei na sua casa para dividir sua casa. Eu não entrei na sua família para te pedir uma coisa para alguém na sua família morrer de fome. Aí eu vou ler para você um versículo. Se você não der um glória agora, você não vai dar nunca mais na tua vida. Da panela a farinha não acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e toda a sua casa. As pessoas... se você for embora, volte agora. As pessoas que você trouxe para a conversa com Deus, achando que era uma justificativa para não atender, Deus me trouxe para dizer: não, pelo contrário. Eu não estou entrando na tua vida para tirar o pão delas. Eu estou entrando na tua vida para dar um pão para elas que você não está conseguindo dar. Pega a mão de alguém que está do teu lado e fala para ele: você acha mesmo que Deus vai desistir de você, da obra que tem na sua vida, porque você tem problemas com seu filho, porque você tem problema no casamento? Traz eles para a conversa, porque Deus vai suprir e vai fazer milagres na vida deles também. Eles não são a razão da tua separação com Deus, eles são a razão pela qual a tua união com Deus trará para eles um livramento que você não podia dar, mas Deus pode dar. Glória a Deus. Senhor, eu não posso te servir. Por que tu não podes me servir? Porque meu casamento vai mal. Aí o Senhor me trouxe para te perguntar: você acha
Que você vai me servir para perder seu casamento? Não. Você vai me servir. Aí o teu casamento, que você ia fazer uma refeição e ia morrer, porque você não estava dando mais conta dele, se você me servir, eu salvo você, salvo o teu casamento. Ninguém ganha de Deus. E para Deus, ninguém nunca vai perder nada que possa ser maior do que aquilo que Ele pode dar. Quem diz um glória a Deus retumbante na noite desse dia? Você vai fazer o seguinte, viúva. Você vai fazer conforme a tua palavra. Você vai seguir o plano que você acabou de narrar para mim. Pegar os cavacos, a lenha, os 2 tró de lenha. Fazer o bolo com aquele pouquinho de farinha. Com aquele azeite lá. É isso aí. Não tem milagre por enquanto, não. Você vai fazer desse jeito aí. A única coisa que vai mudar é que, em vez de você e teu filho racharem esse bolo, você vai trazer primeiro para mim. Presta atenção, se você foi embora, volta agora. Qual é a palavra que Elias acabou de usar? Primeiro para mim. Qual é a palavra? Qual é a palavra? Elias ali naquele momento é um agente. Pergunte de quem? Do reino. Primeira lição que ele acabou de ensinar para ela. Busca primeiro o... Então você vai trazer primeiro. Vai trazer? Eu vou te fazer uma pergunta. Existe lógica de eu chamar uma coisa de primeiro, se não houver segundo? Existe lógica? Existe lógica? Se só existe isso aqui, nada mais além, nada depois, eu chamo isso de primeiro? Só é primeiro se tiver um, terceiro, quarto, quinto. Quando ela abriu a boca, ela disse assim, é o único. Quando Elias abriu a boca, Elias disse, é o primeiro. E quando muda, muda assim, na sua mão é o único. Se vier para a minha, é o primeiro de outros. Alguém pode levantar as mãos? Na sua mão é o único, na sua mão não tem depois, na sua mão não vem segundo, na sua mão está declarado o fim, é por aí, acaba por aí, mas o Senhor me trouxe para dizer, é na transição que tudo muda. Se tu tiveres coragem de me entregar, aquilo que era único para você, eu vou transformar no primeiro, é sinal que vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e a bênção será abundante. Se tem alguém com fé suficiente para pegar essa palavra, então aí vem uma palavra de Deus. Aquilo que você enxerga como único e último se transformará no primeiro de muitos, porque o Senhor fará isso. Ele fará. Quem vai fazer é Ele. Sai da tua mão, e saindo da tua mão vai se transformar de único para primeiro. Agora as instruções finais. Vai lá e faz. Trazimo. Isso aí não tem na NVI não, só na revista e corrigida. Trazimo. Eu adoro esse negócio. Para fora. Traz a mim aqui do lado de fora onde eu estou. Eu começo a encerrar, presta muita atenção. Elias poderia, sim ou não, ir caminhando com ela até dentro da sua casa, onde o bolo seria feito, Elias comeria e ficaria tudo resolvido, sim ou não? Sim ou não? Mas o profeta não entrou. O profeta não? Antes do bolo? É isso aí, vamos de novo. O profeta não? Antes do bolo? A gente está querendo muito que entre na nossa casa algumas coisas. Mas nossa capacidade de fazer sair dela algumas está muito pequena. E o Senhor me trouxe para dizer, tem profetas, recursos e palavras que só vão entrar na sua casa quando você tiver coragem de colocar para fora dela algumas coisas. Tem entradas que Deus não vai autorizar para debaixo do seu teto antes de que você comande algumas saídas. E isso tem um sentido duplo. Seja sair oferta, donativo, como no caso dela, seja sair coisas que nunca deveriam nem ter. Se prepara hoje, porque se tu tiveres coragem de pôr algumas coisas para fora da tua casa, Deus colocará algumas coisas para... Você vai pegar, vai amassar azeite,
farinha, vai assar, porque a bolo é assado, senão eu não tinha ido pegar lenha. Não é só amassar, ela vai assar. Então presta atenção. Você vai pegar farinha, vai pegar azeite, vai amassar, vai acender o fogo, vai assar. Depois vai trazer do lado de fora para mim. Eu vou te explicar porque que essa é uma entrega muito poderosa. Porque ela teve muito tempo para desistir. Sabe uma das coisas que mais faz a entrega de Abraão ser poderosa? Ele andou do lado da oferta por 3 dias. Durante 3 dias, Abraão dormiu e acordou com Isaac do lado dele, sabendo que na hora que eles subissem o monte, ele ia matar o moleque lá em cima. Quanto mais tempo você tem para desistir e não desiste, mais tua entrega se torna respeitável no mundo espiritual. Pega a mão de alguém que está do teu lado, fala para ele, não é fast food. O que você vai entregar tem tempo de maturação, tem uma jornada. Você teve tempo de desistir, mas não desistiu. Você podia ter ido embora, mas não foi. Você podia ter feito o bolo, ter sentado você, teu filho, cortado e comido, mas não foi o que você fez. O inferno está desesperado nessa noite, porque você teve tempo para desistir, mas não desiste. Oh, alguém ainda está por aí? Deus não sequestrou tua mente. O que Deus fez na tua vida não foi sequestro relâmpago. O que você tem entregado para Deus, você está entregando dentro de uma jornada madura, consciente, coerente, razoável. E é por isso que o inferno está desesperado. Essa sua renúncia tornou-se respeitável no mundo espiritual. Eles estão falando sobre a tua entrega. Eles estão olhando dizendo, olha ela, saiu de perto do profeta. Podia ter feito só uma ceninha, mas não fez não. Foi dentro de casa, pegou a farinha, pegou o azeite, acendeu o fogo, pediu até a ajuda do menino. O menino olhando dizendo, mamãe é para nós, não é não, aleluia. Acendeu o fogo, fez o bolo, assou o bolo, sentiu o cheiro. Fala pro teu vizinho, ela sentiu o cheirinho do bolo, cheia de fome. Vai ter coisa que vai passar na tua mão, na tua panela, você vai sentir o cheiro, mas vai dizer, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu, não é meu. Eu vou entregar o que é de Deus. Todos os, ou quase todos os sentidos dela foram envolvidos naquela entrega. E ela teve tempo para desistir, mas não. Elias vai olhar para ela, chamar o pessoal do louvor, por favor, aqui. Elias vai olhar para ela e vai dizer assim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Presta muita atenção. Há pouquinho ele tinha dito assim para ela, faz conforme a tua palavra. Ele disse, faz conforme a tua. Agora ele fala para ela, assim diz o. O que ele está mostrando para ela? 2 quadros. Primeiro, veja até onde vai a sua vida quando você faz conforme a sua. E agora veja o tamanho do assim diz o. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Da panela a farinha não vai acabar. Mureba achei. Urimiana chomana calabaraba. Na botija o azeite não vai faltar. Agora grita comigo, até. Muito fraco, grita até. Grita no pé da orelha do teu irmão, até. Então tem prazo de validade. Até o que, pregador? Até o que, profeta? Até que chova novamente sobre a terra. Notícia 1. São 3, tá? Notícia 1. Deus está dispensando um milagre. 5 pessoas creram. Notícia 1. Deus está dispensando um milagre. Notícia 2. Vai ter um dia que ele vai acabar.
Notícia 3. É porque ele não será mais necessário. Antes de você sentir pena da viúva de Sarepta, porque o milagre acabaria, deixa eu te dizer quando ele acabaria. Quando ele não fosse mais necessário. Sabe até quando vai durar esse milagre? Só enquanto ele for necessário. Pastor, o senhor está dizendo que vai ter um tempo que eu não vou precisar mais de milagres? Não. Estou dizendo que vai ter um tempo onde desse milagre você não vai precisar mais. Você precisará de outros milagres, não mais desse. Quando Israel atravessou o Mar Vermelho, o Senhor disse para Israel: os inimigos que hoje vistes, Israel, nunca mais os vereis para sempre. Israel veria outros inimigos, sim ou não? Sim ou não? Mas aqueles, você entende? A viúva de Sarepta precisará de muitos milagres na sua vida ainda, sim ou não? De azeite, de farinha, nunca mais. Porque depois que vou agradecer por esse milagre ter acabado, porque você vai ver as coisas voltando ao seu próprio lugar, a sua ordem natural, e eu terei feito um bem tão grande na tua vida, e choverá tão abundantemente, que desse milagre tu não precisarás mais. Ou alguém pode levantar as mãos, abrir a boca por alguns segundos, dar um pulo dessa cadeira agora, e dizer glória a Deus e aleluia. Segura a mão de alguém que está do seu lado e diga: até que chova sobre a terra. Vai chegar uma hora que desse milagre você não precisará mais. Vai chegar a hora que tudo voltará à sua ordem, tudo voltará ao seu lugar. Vai chegar a hora que nem corvos nem viúvas, a chuva te fará prosperar todo santo dia. Eu estou pregando para quem quer o milagre enquanto for necessário, porque quando chover, Deus me dará a graça de levantar todo dia. Para um ciclo começar, outro tem que acabar. Não temas, deixa acabar o maná. É sinal que tu tá pisando na terra, demanda leite e mel. Uma coisa acaba para outra começar. De fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Daqui a pouco, aquilo que tanto te aflige hoje não será mais um problema. Daqui a pouco, aquilo que aperta o teu coração hoje e que requer que você venha de socorro em socorro, milagre em milagre, vai ter uma hora que o milagre vai acabar e você vai dizer: acabou. Porque ele não é mais necessário. As coisas voltaram para o seu devido. As coisas voltaram para o seu devido. Então o milagre vai durar até as coisas voltarem para o seu devido. Vamos de novo. O milagre vai durar até tudo voltar ao seu devido. Deus garante a farinha até tudo voltar ao devido. Deus garante o azeite até tudo voltar ao devido. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. As coisas vão voltar para o seu lugar. Voltará a chover sobre a terra, assim te diz o Senhor. Eu restabelecerei a ordem natural das coisas. Eu farei com que tudo volte à sua normalidade, e tu glorificarás o meu nome. Quantos dizem amém?